Olá, esse é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você também pode assistir a gente pelo site futura.org.br. Hoje é dia do nosso quadro Aprendiz Legal e hoje nós vamos conversar com Carlos Henrique Corseio, que é diretor adjunto de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e um dos autores do livro Desafios à Trajetória Profissional dos Jovens Brasileiros, sobre o primeiro emprego, quais as dificuldades de se ter acesso a uma primeira oportunidade de trabalho, em especial nesse contexto econômico de 2015. Muito bem-vindo ao Conexão, Carlos. Obrigado pelo convite. Bom, esse livro ele é baseado em dados do PNAD, da PNAD de 2013, né? E ele traz uma série de artigos sobre quais são esses desafios, desde o que se trata a realmente ter a oportunidade dentro de uma empresa de ter acesso e até o impacto da criminalidade em relação a isso. Exato, a gente procurou contextualizar com dados que abrangem o Brasil todo, né? Dados provindos do IBGE, nessa pesquisa que eles têm, a principal pesquisa deles, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, fazer um retrato da dificuldade que o jovem tem de inserção no mercado de trabalho e principalmente de inserção no emprego digno, né? Então a gente traçou vários elementos aí, procuramos colocar para o leitor, tudo desde a busca por uma qualificação até a dificuldade que se tem principalmente em conseguir o primeiro emprego e como é que isso se reflete em uma inserção talvez de pior qualidade, de empregos de baixa qualidade e as consequências que isso podem ter em outras dimensões, né, que aí que entra a questão até da criminalidade também. Bom, a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, já tem dados agora desse primeiro semestre de 2015 e, segundo essa constatação, a taxa de desocupação é grande entre jovens e mulheres. Jovens entre 18 e 24 anos têm um patamar de desemprego de 17,6% nesse período. Por que o jovem é o mais afetado em tempos de crise econômica de um país? Pois é, isso não é só para o Brasil, isso na verdade tem uma literatura vasta que documenta isso para vários países do mundo e o jovem é sem dúvida um grupo que é muito sensível ao ciclo econômico, né? Quando a economia melhora, a condição dele no mercado de trabalho também melhora, quando a economia vai mal, a condição dele no mercado de trabalho tende a acompanhar. No Brasil, eu acho que o livro dá algumas pistas de por que isso pode estar acontecendo, porque aqui a gente documenta é que o jovem está concentrado, o emprego do jovem está concentrado em empresas menores, né, que pagam menos e têm uma taxa de rotatividade altíssima, né? Essas empresas são as mais afetadas pela crise e, ao demitirem, vão demitir os jovens que são os trabalhadores que estão lá, que estão concentrados nessas empresas que são mais afetadas pela crise. Então, aonde o jovem está, faz com que ele seja mais afetado pela crise. Em relação à formação do jovem desde o ensino médio, isso influencia muito mesmo em tempos de crise, a ter um acesso a um bom primeiro emprego, inclusive a oportunidades de estágio. Exato, exatamente. A formação também é muito importante. Essa história que eu estava contando, a gente pode até dar um passo atrás e dizer o seguinte: há uma barreira natural a contratar um jovem que está buscando seu primeiro emprego. Por quê? Porque ele não tem experiência prévia para mostrar para o empregador, né? Então, uma maneira dele tentar furar essa barreira é uma formação, uma qualificação que se diferencie, né? Isso ajudaria bastante o jovem, inclusive em tempos de crise, ele manter-se no emprego, né? Agora, uma vez que ele não tem esse diferencial e existe essa barreira para ele conseguir o primeiro emprego, ele vai recorrer a um emprego de pior qualidade que não faça uma exigência tão alta assim quanto um emprego de melhor qualidade. E aí começa todo o problema da inserção do jovem que a gente documenta, né? Ele vai parar nos piores empregos, onde tem a rotatividade altíssima, salários menores, e ele entra num ciclo perigoso. Até porque quando a gente fala de oportunidade de emprego, nós não estamos só falando de algo que gere uma sustentabilidade econômica para o jovem e para a sua família. Nós estamos falando de uma primeira oportunidade de carreira profissional. Exato. O Plano Nacional de Educação prevê até 2024 uma melhoria no acesso ao ensino técnico, por exemplo, do jovem. De que maneira também as políticas públicas podem influenciar mais na cultura da empregabilidade dentro das próprias empresas? Olha, de fato, você tem duas vias. Você tem a via
de expandir a oferta de qualificação, daquela qualificação, sobretudo a qualificação que é demandada pelo mercado de trabalho, que não adianta você expandir a qualificação que não é demandada pelo mercado, mas você também pode fazer ações como, por exemplo, do aprendizado, né, onde você atua junto com as empresas, né, fazendo com que os jovens furem esse bloqueio, tenham acesso ao emprego, um emprego decente, sobretudo, né, e tenha contato, né, com como se trabalha, o ambiente de trabalho de uma empresa grande, né, de uma empresa produtiva, que se importa com seus funcionários, que tenha plano de carreira, que tenha política de treinamento, e tem para o jovem que em outras condições não teria acesso a isso, principalmente logo na entrada, né, na fase de entrada no mercado de trabalho, isso vai fazer uma diferença enorme para ele, não só naquele momento, mas em toda a trajetória profissional dele. Agora, o Canal Futura tem um envolvimento com o projeto Diz Aí, que fala justamente sobre as oportunidades profissionais dos jovens. No ano passado, nós estivemos na fronteira do Brasil com a Argentina e do Brasil com o Uruguai. E uma das falas mais predominantes dos jovens era que justamente do lado brasileiro eles precisavam migrar dessas regiões porque não tinham nem oportunidade de continuar os seus estudos e menos ainda com oportunidades interessantes de trabalho. O que a pesquisa demonstra em termos de regiões do Brasil em relação a isso? Pois é, há uma dificuldade muito grande na área rural, é muito mais difícil para o jovem do que no ambiente urbano, né? Então, você falou de lugares de difícil acesso, né, de lugares mais remotos, isso é uma realidade. A gente ainda tem que olhar com bastante atenção para isso, há uma disparidade regional enorme ainda, tanto em indicadores de informalidade, de distribuição de renda, né, de salário e tudo, e, sobretudo, a barreira ao primeiro emprego também você vê bastante no ambiente rural, tá? E também a questão dos jovens que não trabalham nem estudam, né? Isso no ambiente rural também aparece com muito mais força do que nas áreas urbanas. Quando a gente fala de áreas urbanas, a gente também leva em conta o mapa da violência que indica, inclusive, um grande problema relacionado aos jovens negros. Como isso aparece quando se fala de oportunidade de primeiro emprego? Pois é, a gente vê que isso aparece no nosso trabalho e a gente faz uma associação em áreas onde você tem um mercado de trabalho mais difícil, em geral, e sobretudo mais difícil para o jovem, com maior desemprego para o jovem, maiores taxas de informalidade, há taxas de violência muito maiores também. Então, é como se o jovem, não vendo espaço para ele, seja pela barreira natural que o jovem enfrenta para entrar no mercado de trabalho, ou seja, porque aquela região a coisa ainda é mais difícil, ele começa a procurar alternativas, né? E em grandes centros urbanos, a gente sabe que tem organizações que acabam oferecem tomando lugar justamente né? da política pública. Exatamente. É uma inversão de valores, mas isso é fato. Exatamente. Ok. Teríamos muito mais a conversar, Carlos, mas por hora, muito obrigada, viu, por você ter vindo até o estúdio conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Obrigado pela divulgação, hein? Até uma próxima. Até a próxima. Lembrando que a Lei da Aprendizagem está em vigor há 15 anos e determina que empresas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos como aprendizes. Mas hoje nós não chegamos nem a 30%. Muitas empresas ainda não aderiram a esse programa. Você pode obter mais informações no site do Movimento Legalize, aprendizlegal.org.br. Na próxima entrada, nós vamos falar sobre os rios brasileiros. No ano passado, vários estados tiveram problemas de abastecimento e São Paulo foi o mais afetado. Mas a capital paulista, a que mais sofreu, é cortada por 3 grandes rios, o Tietê, o Rio Pinheiros e o Tamanduateí, totalmente poluídos. Essa é também a realidade de outras capitais. Você não pode perder essa conversa, você desde já pode fazer o seu comentário e a sua pergunta no nosso Facebook ou no nosso Twitter. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!